Quando ele veio para mim, eu fiz ideotrase monobloco. E eu, poxa, mas a audiometria dele deu normal, mais uma trase monobloco. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu não estou fazendo o PEAT já na mesma condição que eu fiz a audiometria, estou fazendo 3 meses depois. O que foi que eu fiz nesse dia? Quando eu acabei o PEAT, eu fiz uma imitância. Aproveitei que ele estava dormindo, então que seria tranquilo fazer. E aí deu curva tipo P dos dois lados. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga aqui da Fono Online, especialista na área de audiologia e venho já há um tempo conversando com vocês sobre diversos aspectos que eu acho bem legais da gente conversar. Eu vou pedir para vocês curtirem, dar like, compartilharem e principalmente irem lá no nosso site, porque no nosso site vocês vão encontrar diversos cursos, inclusive cursos gratuitos, além dos cursos que a gente fornece para vocês mais completos e que eu acho que vai poder ajudar bastante, tá? Lembrando que não é só na área de áudio, a gente também tem cursos nas diversas outras áreas da fonoaudiologia. Como a gente conseguiu ver aqui embaixo, eu queria conversar um pouquinho hoje sobre um dos achados que a gente pode ter quando a gente vai fazer o PEAT, principalmente se a gente estiver pensando em neurodiagnóstico, tá? Que é o tal do atraso monobloco. Quando a gente faz o PEAT, e aí a gente consegue achar, por exemplo, a todas as ondas 1, 3 e 5, a gente vai precisar analisar se as latências absolutas, ou seja, se onda 1, onda 3 e onda 5, elas estão aparecendo ok, se os intervalos interpicos, ou seja, 1, 3, 3, 5 e 1, 5 também estão ok, e a diferença interaural, que é a diferença de um lado para o outro. Todos esses 7 valores que eu vou encontrar, eu vou comparar com o meu padrão de normalidade. Lembrando que meu padrão de normalidade pode ser uma calibração biológica que eu fiz no meu equipamento, ou ele pode ser um de referência que eu usei. O importante é, eu tenho que usar para adquirir esse exame os mesmos padrões que foram usados para o padrão de normalidade que eu estou usando. Então, se eu peguei da referência, eu tenho que olhar lá no estudo que eu peguei, qual que era a polaridade, qual que era a taxa de apresentação e daí por diante. Quando que eu vou fazer o meu exame, vou olhar e falar, epa, tem uma atraso monobloco. A gente vai considerar uma atraso monobloco quando eu tiver todas as 3 latências absolutas, ou seja, da onda 1, da onda 3 e da onda 5, atrasadas ou alteradas, você pode usar o termo que você preferir, mas os intervalos interpicos, todos os 3, 1, 3, 3, 5 e o 5, eles estão normais. Quando a gente tem esse achado, a gente pensa muito que aquela orelha que eu estou testando tem um componente condutivo. Quando eu falo que ele tem um componente condutivo, eu estou dizendo que pode ser perda auditiva condutiva, mas também pode ser perda auditiva mista. Tá? Estou dizendo que existe algum problema de condução aí que está causando uma perda auditiva, que eu, a princípio, não consigo diferenciar se ela é condutiva ou se ela é mista. Então, vocês vão ler muito literatura, vocês vão ver muita gente falar, ó, sempre que a gente acha atraso no monobloco, a gente pode pensar numa presença de componente condutivo naquela orelha. Quando você tem um paciente que você não tem informação nenhuma, lá, uma criança que você não conseguiu fazer uma áudio, uma criança que não foi para a frequência específica ainda, às vezes você achar esse atraso monobloco, você pode pensar, poxa, será que essa criança não está com otite? A gente sabe que otite é muito normal em criança. Isso já aconteceu comigo. Ele tinha feito audiometria, só que como tem essa questão da criança ter que dormir para fazer o PEAT, demorou. Então, assim, ele fez a audiometria e veio para mim uns 3 meses depois. Eu acho que a gente tentou uma vez, ela não dormiu, e aí teve que voltar, mudar a estratégia de sono e tal. Quando ele veio para mim, eu fiz ideotrase monobloco. E eu, poxa, mas a audiometria dele deu normal, mais uma atraso monobloco. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu não estou fazendo o PEAT já na mesma condição que eu fiz a audiometria, estou fazendo 3 meses depois. O que foi que eu fiz nesse dia? Quando eu acabei o PEAT, eu fiz uma imitância. Aproveitei que ele estava dormindo, então que seria tranquilo fazer. E aí deu curva tipo P dos dois lados. Quando a gente orientou que voltou para o otorrino, realmente nesse tempo, entre a audiometria, a gente conseguir fazer as estratégias e a criança vir dormir, ela tinha desenvolvido um otite, que é muito comum em criança agora, né? Agora que eu digo esse tempo, que retornar às aulas depois da Covid e tal. Explodiu a quantidade de otite, assim, fora de qualquer padrão. Acho que pela própria imunidade, né, das crianças não estarem tão como antes, já que elas não estavam convivendo umas com as outras, e agora está se ganhando, como diz, a imunidade coletiva de novo.
Então, assim, vejam que é um achado que pode chamar atenção para a gente. Mas além da gente entender que ele tem que atrasar todas as latências absolutas, todos os intervalos interpícicos estão normais, e a gente decorar, isso quer dizer que tem componente condutivo, um indício muito forte, eu acho que mais importante é a gente entender por que é o condutivo que causa o atraso monobloco. Eu gosto de fazer uma alusão muito legal. O problema condutivo, ele está bem antes do som virar impulso nervoso, que é o que o PEAT vai captar. O PEAT não vai captar a orelha média amplificando o som. Talvez o PEAT capte as células ciliadas funcionando e aí você consiga ver um microfonismo coclear. Talvez. Mas o que o PEAT foi feito e que ele capta mesmo é o nervo auditivo funcionando. É saída de cóclea até tronco. Neste percurso, a gente não tem componente condutivo. Então, vamos fazer uma alusão seguinte. Vamos pressupor que, vou fazer um exemplo em tempo, porque o PEAT a gente não mede em tempo. Onda 1 aparece com tanto tempo. Onda 3 aparece com tanto tempo. Onda 5 aparece com tanto tempo. Depois eu calculo o tempo de uma para outra. Vamos supor que eu tenho 3 compromissos amanhã de tarde. 1h eu vou botar as latências parecidas com o do PEAT, tá? 1h30 eu tenho que deixar meu filho na escola. 3h30 eu vou para manicure. E 5h30 eu tenho médico. Ok. Se tudo ocorrer normal, se eu não tiver problema nenhum, 1h30 estarei eu lá deixando meu filho. 3h30 estarei eu na manicure. 5h30 estarei eu no meu médico, que é um PEAT normal, onda 1 normal, onda 3 normal, onda 5 normal, intervalos normais, não teve problema nenhum. Vamos supor que na hora que eu estava saindo de casa, que eu desci, botei minha filha no carro, que eu fui sair, o pneu do meu carro estava furado. E aí eu tive que parar para trocar o pneu. Com isso, eu não consegui deixar meu filho 1h30 na escola. Mas vejam que o furar o pneu não tem a ver com o evento de deixar meu filho na escola, não tem a ver com a manicure, nem tem a ver com o médico. Tem a ver com algo que aconteceu antes. E aí eu não consigo deixar meu filho 1h30, eu só consigo deixar meu filho às 2h. Aí eu gasto 2 horas, que era o que eu tinha de intervalo entre cada programação. E aí, de vez de chegar 3h30 na manicure, eu chego 4 na manicure. Fico as 2 horas na manicure e de vez chegar 5h30 no médico, eu acabo chegando às 6 no médico. Vejam que as 2 horas de intervalo que eu tenho entre um evento e outro, elas permanecem. Mas como eu tive um atraso antes de começar a minha sequência de eventos, os 3 ficam atrasados em latências absolutas, mas meus intervalos interpícicos continuam preservados. Quando o som está passando no seu ouvido, e por que a gente pode dizer que o componente condutivo ele atrasa a passagem de som? Porque é uma resistência para que a vibração passe, e quando a gente está falando no PEAT, a gente tem que lembrar da escala que a gente está usando, que às vezes a gente esquece, porque a gente vê lá de 0 a 10 na janelinha, mas a gente está falando de milissegundos. Então, você pega um segundo, você divide em 1000 e você vai olhar os 10 primeiros milissegundos. Então, é algo extremamente rápido. Qualquer coisinha que tiver no meio do caminho, que atrasar nem que seja um pouquinho, você vai refletir. Então, o som vem, passa pela orelha média com dificuldade, porque eu tenho um componente condutivo, otite, otosclerose, perfuração, o que você imaginar que possa causar um componente condutivo, e acaba perdendo um pouquinho de tempo. Mas depois que ele passa e ele chega na cóclea e despolariza, não tem mais problema. O condutivo já ficou para trás. O caminho que ele percorre, que é o nervo, que vai ser da onda 1 até a onda 3. Da onda 3, onda 5. Ou então, se você quiser já fazer o caminho todo, de 1 a 5, tá tudo bem. Então, as latências absolutas, elas vão estar normais. Mas a gente tem que lembrar que tem que ser os 3. Para ser atraso em monobloco, todas as latências absolutas alteradas e todos os intervalos interpícicos preservados. É um achado que é bom a gente prestar atenção, principalmente nos casos em que a gente não tem tanta informação. Ou então, o paciente está vindo para o PEAT para mim e eu vejo que um lado tem alguma coisa condutiva, então eu já vou esperar que um atraso em monobloco apareça. A gente conseguir, ter esse raciocínio de o que eu espero ou aquilo que eu achei o que quer me dizer. Porque se eu não soubesse fazer essa análise, por exemplo, no caso da criança que eu contei, e essa reflexão, talvez eu não tivesse feito imitância, talvez eu tivesse dado um atraso como uma alteração retro, não teria feito a imitância enquanto a criança estava com a otite. Eu não teria falado, volta logo para ver qual é a otite, para depois voltar e terminar o exame, alguma coisa assim, sabe? É muito importante a gente conseguir entender os achados que a gente está tendo, até porque muitas vezes a gente pode fazer encaminhamentos no sentido de procure o médico, é uma otite, assim, provavelmente alguma coisa
tratável. Ou a gente pode até, né, conversar. Eu conversei com a responsável, falei que eu achava que a gente precisava de um outro exame bem rapidinho, que ele já tinha feito antes, que era o exame da imitância, quando ele fez a aula lá atrás, ele fez imitância, mas que eu achava que a condição do ouvido dele tinha que mudado, que seria interessante a gente saber, né, ajudaria a fechar o diagnóstico naquele momento, e a pessoa topou. Vamos entender um pouquinho a fisiologia do que acontece e o que isso quer dizer. Dito isso, você se interessou muito pelo assunto. Como que você pode estudar mais sobre isso? A gente tem um curso grátis e um curso pago de PEAT, lá na nossa plataforma. A gente tem um curso sobre diagnóstico diferencial, mais pensando o que cada exame quer me dizer, se eu tenho uma suspeita de que o paciente é retro, qual exame eu tenho que fazer, né? Como que eu posso lidar? E a gente também tem um exame que não é propriamente dito sobre isso, mas que fala muito de PEAT também, que é um de triagem auditiva, né? Que fala sobre triagem, sobre emissão e sobre PEAT, eles participando juntos. Volto aqui mês que vem para a gente conversar de novo. Não esquece de visitar lá. Qualquer coisa é só deixar a dúvida aqui. Abraço, gente!